Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá num cenário diferente. Eu não tô gravando na casa da minha namorada, tô gravando na minha casa. Essa semana é um vídeo que eu particularmente gosto bastante, acho bem interessante, que fala sobre piratas. Sim, eu vou listar pra vocês 5 piratinhas e mais um bônus para vocês terem uma noção dos piratas que a gente teve e vou contextualizar um pouco sobre o que foi a pirataria e como ela surgiu. Então, bora pro vídeo! Um pouquinho sobre a era de ouro da pirataria, né? A gente tem como base histórica as grandes navegações, né? Elas se dão entre o início do século XV até o finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Aonde hoje em dia a gente chama de era dos descobrimentos, né? Descobrimentos é uma palavra um pouco forte porque você não descobre o que você tem, já tem pessoas morando, né? Territórios onde já tem pessoas morando. Mas tudo bem. E a pirataria ela se dá em relação a esse período histórico, né? Mas ela já tem registros de pirataria desde a época da Idade do Bronze, aonde qual é o intuito do pirata, né? O pirata ele tem o intuito de saquear, de roubar os bens que são transportados, né? E na cultura pop, a gente tem a ideia de um pirata mais beberrão, um pirata mais brincalhão, mais extrovertido, né? Como a gente tem o nosso querido Jack Sparrow. Mas eu sinto informar que os piratas de antigamente, muitos não eram assim. Eram mais sanguinários, mais frios. Então, bora pros piratas. Pessoal, o primeiro pirata que eu vou falar agora é o Sir Francis Drake. Sim, ele era a maioria que eram considerados corsários, né? Só para explicar, corsário é um pirata legal. Ele tem uma carta de curso onde ele pode atacar e pode piratear outros gênios, né? Mas um pouco mais para frente eu explico melhor. E esse pirata, o Drake, ele era condecorado pela Dona Rainha Elizabeth I. E ele era considerado o terror dos espanhóis. Ele foi considerado o terror, né? Como já tinha dito, e o rei de Espanha na época, se eu não me engano, o rei Felipe, mas não tenho certeza, mas eu vou deixar o nome passando em cima. Esse rei ele chegou a oferecer cerca de 20 mil ducados, que hoje em dia daria mais ou menos 6 milhões de dólares. Sim, 6 milhões de dólares pela cabeça do Drake. E sua área de atuação era na área do Caribe, né? Onde a gente tinha as rotas principais, tanto de ouro, escoamento de ouro, de prata, de materiais de mineração, né? E ele foi considerado o destruidor da invencível frota ou invencível marinha espanhola. E uma curiosidade é que a maioria dos piratas que a gente vai falar aqui, ou eles eram ingleses, ou eles eram corsários que depois viraram piratas. E esse pirata, o Drake, e abasteceu, né? Vamos botar assim, ele deixou mais rico o Império Inglês naquela época. Nosso segundo pirata é o Capitão Kidd, com Cidd, Kidd. O nome dele é William Kidd. Ele, no caso, ele foi um corsário inglês que depois ele foi se tornar um pirata, né? Por que ele se tornou um pirata? Porque ele, além de ter a carta de corso, ele foi um grande pirata que atacava a marinha francesa, né? Ele atacou os navios franceses, porque a França e a Inglaterra, na época onde ele vivia, que ele era corsário, estavam em guerra. E o Kidd ele começou a pilhar, além dos navios franceses, a pilhar também a marinha imperial, né, a marinha real inglesa. E no decorrer da sua vida, ele foi escondendo, tem uma lenda que diz que ele foi escondendo os seus tesouros no decorrer dos países onde ele ia, até onde ele ia, e ele foi preso nos Estados Unidos e foi mandado para a Inglaterra para poder ser preso e sentenciado à morte. Ele morreu
por enforcamento, que era um tipo de pena de morte que era bem comum naquela época. E essa lenda se perpassa até hoje e tem gente que acredita que pode encontrar esses tesouros, né, que estão escondidos. Bem, pessoal, agora eu vou falar para nossa terceira pirata, né? Essa é uma mulher. O nome dela é Anne Bonny. A Anne nasceu na Inglaterra, mas se mudou muito pequena, de novinha, para a região do Caribe, né? A Anne era filho de uma dona de casa com um comerciante bastante influente na região do Caribe. Mas ela foi percebendo que essa vida parada e monótona que ela tinha não era para ela, né? E por o Caribe ser uma localidade onde tem bastante piratas, ela começou a avistar e começou a querer ter novas aventuras. Então ela resolveu se casar com um marinheiro pobre chamado James Bond. Estava decepcionada com a vida que ela vivia com James, então ela resolveu ir embora. E foi resolver ter uma vida em Nassau. Nassau é uma ilha no Caribe, era uma ilha de colonização holandesa. Tem Nassau é o nome de um capitão, Capitão Henrique Nassau. Ele foi bem importante aqui no Brasil, lá em Pernambuco. E foi nessa ilha onde ela conheceu um pirata chamado Cálice Jack. Eu tô com uma colinha aqui para poder lembrar. E pouco tempo que ela conheceu esse pirata, ela já entrou para sua tripulação. Em 1722 ela foi presa. Ela foi presa pela Marinha Imperial Britânica e ela fez uma jogada de mestre, né? Ela alegou que ela estava grávida, então eles não poderiam prendê-la, né? E a sua condenação ela foi adiada. E ela morreu com 93 anos. E ela diz uma frase antes de morrer, que eu achei frase: se tivesse lutado como um homem, não sofreria como um cão. Quarto pirata é nosso querido Black Bart. Não sei se vocês já ouviram falar dos códigos dos piratas, né? Os 11 artigos sobre os piratas. Foi ele que fez esse código de honra, né? Muitos piratas têm o seu próprio código, mas eles alguns piratas aderiram a esse código de honra, né? Esses 11 artigos de honra. E seu nome é Bartolomeu Rogers. Eu vou deixar ele passando aqui em cima para vocês poderem ter uma ideia. Temos relatos que dizem que ele chegou a comandar 450 navios. E boa parte ele conseguiu tomado de assaltos e de pilhagens em toda a parte do Caribe, né? Do Atlântico ali, banhado pelo Caribe. E ele veio a falecer em 1722, estou com a colinha, né? E dizem que todo mundo ficou abismado, né, com a sua morte, porque ele era considerado o imortal ou o invencível. Então as pessoas ficaram surpresas. Pessoal, o nosso quinto pirata, na verdade uma mulher, a nossa quinta pirata é a Xing Set. Ela era chinesa, sim, uma pirata chinesa oriental. E ela originalmente ela era casada, mas com a morte do seu marido, ela assumiu o posto de capitã do navio, fazendo um plano. Ela fez um plano para que não tivessem motins, não tivessem brigas nem lutas dentro do navio. Ela resolveu tomar o navio e meio que calar a sua tribulação, né? E ela tinha um código de conduta muito rigoroso, né? Dizem que ela era muito perversa com os seus marinheiros. E tem uma estimativa que ela chegou a comandar 1.500 navios, sim, 1.500 navios, 80.000 pessoas. E ela fazia pilhagens por toda a Ásia e principalmente na costa sul da China, né? A China ficou cansado de pilhar e de ser roubada, né? Por essa pirata que ofereceu perdão e ela aceitou e viveu o resto da sua vida
de uma forma confortável, sem ser perseguida pela marinha chinesa, né, e pelo Estado chinês. O nosso sexto e último pirata, na realidade nosso plus, é o tão famoso Barba Negra. Aí vocês se perguntam, por que o Barba Negra é um plus, né? Porque ele foi um pirata diferente, diferenciado dos outros, como vocês conhecem, né? Ele foi um pirata que deu origem a esse estereótipo de pirata, né? Que a gente tem de roupas, de imagens, de iconografia que a gente tem de pirata, não numa cultura pop, mas numa cultura um pouco mais seletiva, né? A gente tem uma ilustração desse tipo de pirata, que é o meu de mesmo nome, o Barba Negra de Piratas do Caribe. É basicamente aquele tipo de pirata. Ele era conhecido como El Capitão Gancho. É o Capitão Gancho, né? E Lord Thatcher era o nome dele e ele era inglês. Ele comandava um navio chamado Vingança da Rainha Ana. E umas curiosidades que eu achei interessante sobre o seu estilo de luta é que ele lutava com duas espadas, uma em cada mão. Ele descobriu e desvendou esse estilo de luta. Ele andava com várias pistolas no seu colete e várias facas. Para a época, as pistolas eram indispensáveis, como hoje em dia, mas eram difíceis de manuseio, né? Porque você tinha que botar pólvora, botar balinha, socar, botar pólvora de novo e era bem complexo. E ele acabou morto em combate. Diziam que tiveram que ter. Ele sofreu 5 tiros, minto, 5 espadadas. Morto em combate, né? O Capitão Gancho, ele foi. Gancho, ou Barba Negra, ele foi muito em combate. Ele sofreu, se eu não me engano, 20 espadadas que foram que levaram ele à morte e ele sofreu também 5 tiros. Bem, pessoal, o vídeo dessa semana é esse. Eu fiz esse vídeo com carinho, um cenário um pouco diferente, ainda tá em reforma ainda o cenário que a gente está querendo montar para vocês, mas eu espero que vocês gostem e que, se vocês gostarem, dê um like, comenta, compartilha e muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Fala, galera! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá num cenário diferente. Eu não tô gravando na casa da minha namorada, tô gravando na minha casa. Sim, no meu quarto aqui, na minha humilde residência. Mas vamos pro desenrolar do vídeo. O vídeo dessa semana é um vídeo que eu particularmente gosto bastante, acho bem interessante, que fala sobre piratas. Sim, eu vou listar para vocês 5 piratinhas e mais um bônus para vocês terem uma noção dos piratas que a gente teve e vou contextualizar um pouco sobre o que foi a pirataria e como ela surgiu. Então, bora pro vídeo!